Apocalipse 10, o versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Vamos inclinar nossas cabeças para orar. Pai celestial, precioso Jesus, que maravilhoso é olhar a palavra, Senhor, e ver que ela tem se cumprido no nosso dia, Pai. Aí está a vitória de um povo, quando eles podem reconhecer o cumprimento da Escritura, e então aquilo trará os benefícios que aquela Escritura está suposta a produzir. E nós estamos vivendo nesse tempo do cumprimento desta Escritura e tantas outras, Pai, e que nessa noite o Senhor ajude-nos, Pai, enquanto tomamos a Tua palavra, e que ela possa ser vida para nossas almas agora, no precioso nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar, irmãos? E eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos nessa noite que eu tenho, e eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre um pequeno tema que seria: Deus desceu para nos elevar. Deus desceu para nos elevar. Porque Deus, Ele não faz nada sem um propósito específico, né? Sem um propósito claro do que Ele realmente quer fazer. Então, tudo o que Deus faz é com objetivo. Ele não faz as coisas como nós fazemos, esperando que vai dar certo. Deus já tem tudo certo. O seu plano foi pré-concebido desde antes da fundação do mundo, quando o grande Espírito de Deus pairava e ele simplesmente estava só, e não havia ninguém com ele. E ele teve toda a eternidade para pensar no seu plano. E ele começou então a desenvolver um plano em sua mente. E nesse plano estavam muitos pensamentos dele, muitos desejos dele ver realizado, muitos atributos que ele tinha e ele queria manifestar. E ele começou a pensar como ele ia desenrolar esse plano. E ele, sendo um grande arquiteto, então ele começou a fazer um plano perfeito. Ele começou a colocar aquilo, como dizemos, colocar no papel. E ele começou a escrever sobre aquilo. E então ele veio e começou a traçar uma meta para executar aquilo. Porque primeiro você coloca o plano no papel, e depois você começa a executar aquele plano. Assim é o nosso Deus. Ele é um grande arquiteto. E ele então tinha um plano, e nesse plano estava o ser um salvador, nesse plano estava ter uma família, nesse plano estava ser um curador, nesse plano estava ser o Espírito Santo. Tudo isso era plano que Deus tinha, tantos atributos que ele tinha. E ele começou a desenrolar os seus atributos. E ele então veio, e quando ele fez os seus filhos, então ele foi Jeová, porque Jeová é o ser existente com a sua família. Então ele tinha os filhos que ele tinha criado sobre a terra. Então ele começou a colocar em prática aquele plano que ele tinha. Ele queria ser um salvador. Então o homem caiu, então ele pôde manifestar o plano de redentor. Ele queria ser o curador, então as enfermidades vieram. E então ele começou a ser o Jeová, que sara todas as nossas enfermidades, né? Desde o Velho Testamento, ele é o Senhor que sara todas as suas enfermidades. Então tudo isso estava nele, esse grande plano. E ele tinha reservado para o tempo final algo que estava, um atributo dele, que ele ia manifestar só no tempo do fim. Ele tinha um atributo de marido, e ele tinha um atributo de esposo, e ele só deixou para manifestar isso no tempo do entardecer agora, quando ele então veio para se manifestar como esse poderoso Jeová, esse poderoso marido agora, o esposo, que era um atributo que ele tinha reservado para o tempo que nós estamos vivendo. Então nós queremos falar um pouquinho sobre isto. Quando Deus desce para nos elevar.
Se nós tomamos as Escrituras, nós vemos desde Gênesis. Se você toma Gênesis 3, quando o pecado entrou na terra, e diz o mensageiro que o anúncio chegou até os céus: ó Senhor, os teus filhos devem ter caído, alguma coisa aconteceu, há uma negritude sobre o Éden nessa tarde, algo não está bem ali, o Senhor quer que nós desçamos para ver. E Deus mesmo disse: não, eu mesmo vou descer para ver isso. Deus veio, porque Deus, para revelar o seu plano, Ele não permite para ninguém. E Ele tinha um grande plano que Ele ia descer para revelar ali no Éden. Ele tinha um plano da redenção. E Ele desceu ali, quando Ele desceu e tratou com aquele casal, Ele anunciou o seu grande plano de redenção. Ele matou um cordeiro, e então Ele anunciou o plano, e Ele prometeu a semente da mulher. Então Deus mesmo desceu para revelar o seu plano. Ele anunciou ali, Ele deu um tipo de um cordeiro. E depois, 2 ou 4 mil anos depois, Deus então veio Ele mesmo em carne. O próprio Senhor, Ele veio para executar esse plano. Então Ele veio e morreu no Calvário. Então Ele veio e anunciou o plano no Éden. Ele executou o plano lá no Calvário. E nesse tempo da tarde Ele desceu agora para concluir esse plano. É o plano da redenção. Ele desceu para reclamar agora. Quando Ele desceu agora, Ele desceu com um livro cheio de nomes. E o profeta diz: Ele desceu olhando para a direita, como Ele olhou para o ladrão da cruz. Porque aqui na terra havia muitos filhos que estavam vivendo aqui. Havia muitas sementes que teriam que vir à vida. E Ele desceu com o livro aberto e olhando para a direita, olhando para mim, olhando para você. Porque Ele sabia que um dia nós ouviríamos a sua voz. Por isso hoje nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós não estamos ouvindo a voz de William Branham. Nós estamos ouvindo a voz do Filho do Homem através de William Branham. Porque o Filho do Homem é a palavra, diz o profeta. Então nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos ouvindo Deus, porque Deus é a palavra. Então Ele veio agora, nesse tempo da tarde, para concluir a redenção, para reclamar esses nomes. E esta é a hora que nós estamos vivendo. É a hora maravilhosa, onde o plano da redenção está sendo concluído. Por isso, quando Ele deu os tipos em Boaz, e Ele veio e à meia-noite Ruth deitou-se aos pés de Boaz. Diz a Bíblia que foi à meia-noite, ela veio e deitou aos pés dele. E ninguém estava vendo aquilo. Era um segredo que estava acontecendo entre Ruth e Boaz. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas debaixo daquele segredo, naquela hora da meia-noite, Ele faz uma promessa para ela. E Ele cumpre a sua promessa. E Jesus cumpre todos os seus compromissos. E Ele nessa hora da meia-noite desceu. E debaixo desse silêncio Ele prometeu para nós que Ele veio para nos levar embora dessa terra. O sétimo selo é Ele descendo para nos preparar, para levar embora para Ele mesmo. E então Ele cumpriu o plano da redenção completo na vida de Ruth. Porque até o amanhecer, aí Ele disse: olha, esse homem não vai descansar, porque Ele prometeu, Ele cumpre. E Jesus cumpre todos os seus compromissos. Você não está feliz de conhecer um Deus que cumpriu todos os compromissos que Ele tinha em sua palavra? Ele cumpriu os compromissos que Ele tinha prometido ao mensageiro. E Ele vai cumprir todos os compromissos com a sua noiva agora, né? E então nós vemos que estamos vivendo nessa hora que Ele desceu para concluir esse plano de redenção. Ele desceu na vida de Enoque. Você veja que não foi Enoque que subiu, foi Deus que desceu para andar com Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Por que ele andou com Deus? Porque Deus desceu e começou a ter intimidade com Enoque. Começou a ter comunhão com Enoque. Começou a revelar os segredos para Enoque. E Enoque escreveu e colocou naquela pirâmide. Deus estava revelando os segredos para Enoque. Porque Deus estava dando um tipo para nós. Porque toda essa Bíblia é o grande plano de redenção. O plano de redenção está na Bíblia, desde o Gênesis. Por isso o irmão Branham diz: esse sétimo selo vem desde o Gênesis. Quando Deus desce ali, era o sétimo selo em tipo, mostrando o que Ele ia fazer no tempo final. E então Ele vem e desce para Enoque. E Enoque começa a andar com Deus.
começou a sua caminhada. 300 anos Enoque andando com Deus. E um dia ele estava tão perfeito à vista de Deus, que Deus olhou de lá e disse: Enoque, chega, agora é hora de você subir para casa. Deus vai fazer isso conosco, irmão. Essa palavra vai produzir uma noiva perfeita. E num desses dias Deus vai olhar de cima e vai dizer: filho, agora vocês chegaram à perfeição. Agora vocês creram em toda a palavra. Porque a perfeição é Deus que traz. E a noiva chegará à perfeição porque ela crerá em toda a palavra de Deus. E é isso que vai trazer a perfeição para nós. É a palavra, é Deus que traz a perfeição. Então, chegará a hora que nós chegaremos a essa perfeição. Ainda que humanamente nós nunca vamos nos achar perfeitos, porque nós estamos olhando esse véu de carne, mas Deus não olha esse véu de carne. Deus olha a alma lá dentro, a fé na palavra dele. Então Deus olha o que está lá dentro, mas nesse lado de fora nós sempre vamos nos achar imperfeitos. Nós sempre vamos ter falhas, mas do lado de dentro há algo que Deus olha, uma fé genuína na palavra dele, um desejo de caminhar mais perto dele a cada dia, um anseio por chegar à perfeição, um clamor na alma por ser como Cristo. É isto que ele está olhando, e ele está colocando essa perfeição em nós, ele está colocando essa palavra, e chegará o dia que a noiva realmente chegará ao lugar que ela deve chegar. Por isso, irmão Branham diz: quando ela souber o que ela é. Mas isso não vai acontecer com um passe de mágica. Isso não é um pé de coelho. Não, isso é através do pregar a palavra, é que vai mostrar para a noiva quem ela é. Por isso, irmão Branham diz que os selos abertos eram para mostrar para a noiva quem ela é. Precisava abrir o selo, abrir o livro, para que a noiva, através da abertura do livro e a pregação dessa palavra, levasse ela a reconhecer quem realmente ela é. E então nós estamos vivendo nesse tempo, onde Deus está empenhado agora em mostrar para a noiva quem ela é. Mostrar que nós viemos de Deus e estamos voltando para Deus. Mostrar que Ele não é perfeito sem mim, sem você. Mostrar que Ele está manifestando o seu último atributo de marido agora. Porque agora chegou o tempo do cabeça que tem vindo. Então, é o tempo da unidade e o sinal. Então, estamos vivendo nesse tempo. Então, nós vemos que Deus desceu para falar com Noé. Quando Deus desceu para falar com Noé, Ele elevou Noé sobre o julgamento. Ele fez Noé passar imune ao julgamento. Deus desceu, e foi a descida de Deus para Noé que levou ele acima do julgamento. É a descida dele nesse dia que eleva nós acima do julgamento. Então, nós temos que reconhecer essa presença de Deus que não é reconhecida. Essa presença de Deus que é passada por alto. É isso que Deus quer que nós reconheçamos. E então, isso é que vai nos elevar embora dessa terra. Então sempre que Deus desce é para nos elevar. Ele desceu numa fornalha ardente um dia lá na Babilônia. 3 jovenzinhos fiéis à palavra de Deus. E eles estavam ali dispostos a morrer. Eles tinham tanta fé em Jeová. Eles amavam tanto aquele Deus, que algo no coração deles não fazia eles se dobrarem. Todos tinham se dobrado àquela estátua. Mas aqueles 3 moços, eles propuseram em seu coração que eles não se dobrariam. Irmão, o que era aquilo? Era fé, era revelação. Por isso, quando uma moça tem revelação da palavra, ele não se dobra ao mundo, ao pecado. Há algo dentro dele que ama Jesus Cristo. Ele não se deixa influenciar pelo mundanismo. Ele está tão enamorado de Cristo que essas coisas não significam nada para ele. Esses jovens da Babilônia, o mundo não podia entender. Eles ficavam olhando o que está acontecendo com esses rapazes. Por que ser tão radical assim? Adorando um Deus que eles nem nunca viram. Um Deus que eles dizem apenas que é um Deus que foi contado para eles. E eles simplesmente dispostos a morrer por isto. Mas havia algo dentro
deles. Aquele Deus que eles não podiam ver, aquele Deus estava no coração daquele jovem, produzindo fé neles. E é esse Deus que está na noiva agora, produzindo fé no coração dela, porque fé é revelação, e Deus está se revelando totalmente para nós, mas é no escondido do coração, é ali nesse lugar secreto do coração, é que Ele está se revelando para nós agora. Foi no secreto da tenda que Isaac se revelou para Rebeca. É nesse lugar que Cristo está se revelando para a sua Rebeca hoje, para a sua esposa. E então ele desceu naquela fornalha e libertou aqueles jovens. Nós vemos na vida de Abraão, vocês sabem que Abraão é um tipo para nós. Nós somos a semente real de Abraão. E nós vemos em Gênesis 12, nós vemos como começa a história de Abraão. E a história de Abraão começa, Deus desceu para chamar Abraão. Foi Deus que desceu e disse a Abraão: sai da tua parentela e venha para um lugar que eu hei de te mostrar. Ali está o nosso chamado. Quando Deus desceu um dia para nós, individualmente Deus desceu em cada vida que está aqui, no seu coração, e houve um chamado lá dentro da sua alma de saia da onde você está. Você está num sistema de homem, você está num sistema organizado, você está num sistema onde não pregam toda a palavra. Saia daí, eu vou te mostrar um lugar, e eu vou te levar para um lugar onde você vai ver, onde eu vou manifestar todas as promessas que eu tenho para você, Abraão. E então, ali está o nosso chamado em Gênesis 12. Em Gênesis 12, nós vemos que Abraão, ele saiu. Nós vemos a noiva que está retratada ali, o chamado. Nós vemos que Abraão saiu e depois Abraão começou a andar com Deus. E Abraão logo se apostatou, desceu para o Egito, mostrando que muitos, mesmo depois de sermos chamados, ainda muitos podem se apostatar. E Abraão se apostatou, desceu para o Egito, mentiu que Sara não era sua mulher, e ele estava naquela condição caída, mas ainda assim ele era a escolha de Deus, ele era a semente de Deus, ele era a semente de fé que Deus estava usando para refletir-se ali. E Deus então vai e resgata Abraão, e Abraão volta. Mas diz o profeta, havia algo em Abraão. Quando ele mentiu, havia algo nele que Deus olhou lá de cima, e Deus viu que Abraão estava arrependido daquilo. Deus viu que Abraão não estava feliz por ter cometido aquilo. E é isso que Deus olha. Por isso é que um homem nascido de Deus não peca, porque ele não tem desejo de pecar. Ele comete falhas, mas Deus olha lá de cima e diz: eu sei que o meu filho está arrependido, eu sei que ele não queria fazer aquilo. E Deus sabe, Ele vê o nosso coração, e Ele viu o coração de Abraão. E então Deus foi e restituiu Abraão. E assim é que Ele faz conosco, a semente de Abraão. Ele sabe quando nós cometemos erros, mas Ele olha lá no teu coração. Ele sabe as lágrimas que estão lá dentro. Ele sabe que você quer ter uma oportunidade para dizer: Senhor, me perdoa e me ajude a começar novamente. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que ama os seus filhos. E quando nós caímos, Ele estende a mão para nos levantar. Ele não é um Deus tirano, Ele ama os seus filhos. E então Ele vai e restitui e levanta Abraão e traz de volta. Nós vemos em Gênesis 13, Abraão separa-se de Ló. E então quando Abraão se separou de Ló, e o profeta diz que Ló é um tipo do crente formal, Ló é um tipo da virginécia. Sodoma representava o mundo, Ló representava a virginécia, Abraão representava o eleito verdadeiro. E então quando em Gênesis 13 ele separa-se, Ló separa-se Abraão separa-se de Ló. E então quando há essa separação, Deus estava por trás daquilo. Você vê que imediatamente Deus aparece para Abraão e promete que ele seria herdeiro de tudo aquilo que ele estava vendo. Toda aquela terra ao redor, Deus disse: eu te darei a ti e a tua semente. Depois da separação, por isso o profeta pregou separação da incredulidade. Deus nos chama para uma completa separação da incredulidade. Nós temos que separar de toda a incredulidade. E então quando nós nos separamos, então Deus faz uma promessa para nós também.
E Abraão separou, Deus prometeu toda a terra para ele. Gênesis 14, nós vemos que Abraão, ele vence a guerra contra os reis. E ele venceu todos aqueles reis. Ali está nós tipificados na vida de Abraão. Há muitos reis que nós temos que vencer. Abraão venceu os amorreus, venceu os perizeus, venceu todos aqueles eus que tinha por ali, mostrando que nós temos que vencer todos os nossos eus. Eu penso que é assim. Não, nós temos que vencer todo o nosso eu, para que então ele possa realmente nos dirigir em toda a sua palavra. Abraão venceu todos esses reis. E então quando ele venceu isso, então Melquisedeque aparece para ele. Melquisedeque, ele serve pão e vinho, recebe a palavra, recebe o vinho, o estímulo da revelação. Quando Abraão venceu a si mesmo, quando nós vencemos a nós mesmos, a nossa própria incredulidade, então Deus vem para nós e nos serve a palavra, nos serve o vinho, estimula nós, e então nós recebemos a palavra, e aquilo estimula a nossa alma. Quando a palavra vem para você, você é estimulado pela palavra, não é verdade? Quando nós vimos o batismo em nome de Jesus Cristo, que estímulo foi para nós. Quando nós vimos que Deus não é três, que os três são apenas os seus atributos, os seus ofícios, mas que Ele é um, aquilo estimulou a nossa alma. Quando nós vimos que Deus enviou um profeta, conforme Malaquias 4, aquilo estimulou a nossa alma. Era Deus servindo pão para nós, era Deus servindo vinho para nós. Melquisedeque servindo vinho e pão para a semente de Abraão hoje, estimulando a nossa fé. Então Deus estava visitando constantemente Abraão. Deus estava desenrolando um grande plano na vida de Abraão, que tinha a ver com a semente real de Abraão no dia que nós estamos vivendo. Por isso, quando o livro é aberto agora, então o mensageiro começa a tomar todos esses quadros e trazer isso à evidência, trazer isso nesse dia. Por isso ele diz, todos os tipos se aplicam ao nosso dia. Todos os tipos que Deus traçou, Ele traz agora, porque agora é o tempo da realidade. Nós não somos tipo de nada agora, nós somos o perfeito agora, porque o perfeito chegou para nós agora. Então a noiva agora chegou, nós somos a perfeição, porque Cristo, a perfeição, veio para nós agora. Então, nós não estamos mais para tipificar ninguém, nós não estamos mais para escrever uma história. Não, é a finalização de toda a história da redenção está sendo finalizada agora, nesse tempo, onde os nomes estão sendo chamados agora e manifestados na terra nesse dia. Esta é a hora que estamos vivendo, e isso estava traçado na vida de Abraão. Nós vemos em Gênesis 15, Deus veio numa visão para Abraão, e então lhe prometeu um filho. Deus viu que Abraão estava um pouco desanimado. Abraão estava pensando, eu já não tenho nenhum filho, já estou ficando velho. E Deus viu isso na vida de Abraão. E Deus desceu para Abraão para lhe animar e lhe prometer um filho. Essa é a natureza de Deus. Ele sempre desce para nos animar. Ele sempre desce para nos dar coragem para lutar. Ele veio e animou Abraão. É isso que Ele está aqui para fazer nessa noite. Ele é a palavra. Ele está aqui para animar a nós e dizer, a promessa é para vocês, a terra é para vocês, o novo corpo é para vocês, o rapto é para vocês, o milênio é para vocês. Deus está dizendo isso para nós, para nos animar. Deus está dizendo, vale a pena lutar, vale a pena vencer o inimigo, vale a pena renunciar todo o pecado, vale a pena crer em toda a palavra, vale a pena caminhar e se parar por Ele agora. Deus está aqui para nos animar, porque a natureza de Deus sempre é animar o homem, sempre animar os seus filhos. Então Ele veio e animou Abraão. Não se preocupe, Abraão, eu te darei um filho, você vai ter um filho. Eu prometo isso para você, Abraão. Eu tenho visto a tua fidelidade, eu tenho visto como você saiu de Ur dos Caldeus, e você saiu sob o meu chamado, e você tem vindo, e você está caminhando, e você está me obedecendo, Abraão. Você se separou de Ló,
você se separou da incredulidade e você está querendo caminhar na minha presença. Então, eu sei disso, Abraão, e eu vou te dar um filho. Deus animando Abraão. Em Gênesis 16, após Deus visitar ele, vir a ele numa visão, prometer um filho, a Bíblia diz que Agar foi lhe dada como uma mulher. Ali estava a vontade permissiva. Quantas vezes nós, como semente de Abraão, também não tomamos a vontade permissiva, mas mesmo tomando a vontade permissiva, não tirou Abraão do quadro. Mesmo às vezes nós tomando uma vontade permissiva, mas ainda assim Deus ainda é rico em misericórdia, e Ele vem ainda e volta para falar conosco. E então mesmo após a vontade permissiva, que era Agar, Deus ainda já tinha dado a promessa para Abraão, que ele ia ter um filho, mas não era como ele pensava, era através de Sara mesmo que ele ia ter aquele filho. Ele pensou que poderia ser através de Agar, e Sara foi bem intencionada, mas não era aquela vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita seria através de Agar, ou de Sara, sua esposa. Gênesis 17, nós vemos que Deus vem novamente para Abraão e muda o nome de Abraão. Deus vem com um propósito para mudar o seu nome, porque o próximo passo agora seria Deus em carne, para visitar Abraão. E antes que Deus pudesse visitar ele numa carne, Deus tinha que mudar o nome de Abraão, para que Deus pudesse então visitar Abraão numa carne. Não é à toa que Deus mudou o nome do mensageiro nesse tempo, porque antes que Elohim viesse para Abraão, Deus muda o nome de Abraão. E antes que o mensageiro pudesse receber a visita de Elohim hoje, Deus muda o seu nome, coloca um H nele. Então Deus coloca o H, e então Deus vem para Abraão, Deus vem para o mensageiro. Hoje ele recebe a visita de Elohim, mas não era mais um corpo de carne andando, era Elohim vindo e usando esse próprio corpo de carne, usando o mensageiro para revelar-se novamente para a semente real de Abraão. Então Deus estava mostrando tudo isso lá atrás, mostrando que Ele estava fazendo um quadro para ser refletido nesse tempo do entardecer. Sabia, irmãos, que Deus reservou tudo o que Ele tinha para esse dia? Porque Ele sabia que agora, no final, Ele teria que ter uma noiva, e haveria uma coisa que essa noiva não pode fazer, é falhar. Essa noiva não poderia falhar, porque todos eles, diz a Bíblia, estão dependendo de nós, e sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Mas Deus disse, agora eu vou prover uma maneira que ela não vai falhar. A primeira noiva dada a Adão falhou, a segunda noiva dada ao segundo Adão falhou, quando ela caiu no concílio de Nicéia. Mas a noiva desse dia, Deus tinha um plano perfeito, Ele mesmo desceria e entraria em sua plenitude nela agora. E então o diabo não poderia enganar ela. Aleluia! Por isso, quando Deus abriu os selos, foi a única maneira do diabo agora não enganar a noiva. Porque ele abriu-se toda a palavra, mostrou o engano do diabo, mostrou como ele trabalha. E então quando ele começou a abrir isto, então a noiva desse dia foi revestida agora de toda a palavra. Está sendo revestida de toda a palavra. Por isso é que ele apostou tudo nessa obra final. Porque ele mesmo sabia, não, no tempo final, eu mesmo vou descer em minha plenitude. Não vai ser mais apenas em porções, como foram durante as eras. Agora no tempo do entardecer, eu vou descer em toda a minha plenitude. E então vai haver uma noiva que o diabo não vai poder enganar. Por isso o irmão Branham diz, a noiva desse dia não cairá. A noiva não vai cair. Não, a noiva vai ser a noiva palavra desse dia. Oh, irmão, quando eu vejo que há uma promessa que Deus disse que haveria uma noiva que não cairia, então eu digo, Senhor, eu estou aqui, eu sou parte dessa noiva. Senhor, eu me predisponho a crer em todas as tuas promessas e ser contado como um daquele que não cairá, porque haverá uma noiva que não cairá. É verdade? Porque foi Deus que falou. Amém? Deus reservou tudo o que ele tinha para esse tempo final, para que o diabo não pudesse ter nenhuma chance. Quando ele abriu os selos,
ele revelou todo o plano do anticristo e revelou todo o plano de Cristo para nós. Não é verdade? Por isso o irmão Branham diz, quando um selo é aberto, então o mistério é revelado, a trombeta toca, ele diz, e há um distúrbio religioso. Por isso é que o 7º selo tem causado tanto distúrbio, porque quando um selo é aberto, aquilo há um distúrbio religioso, e é isso que o 7º selo está fazendo ao redor da terra, está causando distúrbio, mas isso é a prova de que isso foi aberto para nós, porque quando o selo é aberto, causa um distúrbio religioso mesmo. Mas há um povo que capta o mistério, e então esse povo é selado pela palavra, e então esse povo será levado embora daqui, um desses dias. Era assim, esse é o plano de Deus, sempre causa um distúrbio. Quando Lutero pregou o justo viverá pela fé, causou um distúrbio na igreja católica romana. Eles queriam matar aquele homem, era um selo que estava sendo aberto, um mistério parcial abriu para ele, e ele pregou aquilo com toda a unção que ele tinha, com toda a veemência. Quando o João Wesley abriu outro selo para ele, e o mistério foi aberto para ele, e ele pregou a santificação, aquilo também causou rejeição. Então nesse tempo final agora, quando o 7º selo é aberto, e nós estamos pregando toda a palavra, isso também causa rejeição, isso também causa perseguição, mas isto não impede a obra de Deus de ir adiante. Deus vai concluir o seu plano, porque Ele assim determinou, e ninguém para diante de Deus. Deus é a palavra, ninguém pode parar diante da palavra. E então nós estamos aqui nesse dia para sermos revestidos por essa palavra, né? Então, nós vemos em Gênesis 18, Deus veio em carne para Abraão, para falar com ele e Sara. Então Deus desceu para investigar. Gênesis 18, a Bíblia diz que o Senhor desceu para investigar. O juiz supremo desceu nesse tempo da tarde para investigar e ver se as coisas realmente eram assim, diz em Gênesis 18. E quando ele encontrou que era assim, por isso o irmão Branham pregou, eu acuso essa geração, e ele diz que ele desceu para ver se aquilo era assim, e ele desceu nesse dia também, para ver se as coisas eram assim mesmo, e quando ele encontrou que era assim, um dia ele estava ali no deserto em 64, ele disse ao seu profeta, pega uma pedra e jogue para o ar. E quando ele jogou aquilo, houve 3 estrondos, e ele disse, o juízo está atingindo a costa oeste, e o Alasca quase afundou, e diz o profeta, desde então os juízos têm começado a assolar a terra constantemente. Em 65 ele está na plataforma, e ele está pregando, escolhendo uma noiva, e de repente algo se apodera dele, e ele começa a trazer juízo sobre a Califórnia, e ele começa a trazer condenação, porque o juízo estava aqui, na cidade mais pecaminosa, Los Angeles, na cidade onde o homossexualismo impera, e ele estava ali, estava vendo que aquilo realmente era verdade, ele estava investigando aquilo, o Filho do Homem estava aqui sendo revelado, e então ele vem e traz a condenação para a Califórnia, e diz que ela vai para o fundo do mar. Então Deus estava pronunciando o julgamento, porque o juiz tinha descido para investigar. Mas esse juiz tem uma coisa que ele também faz, ele não só condena, ele absolve. Por isso o profeta pregou, depois do selo ele pregou uma mensagem titulada Perdoado. Deus estava dizendo, noiva, para vocês há perdão, para vocês que reconhecem o Cordeiro, o sangue, a vida, há perdão. Oh, nós que aceitamos o sangue, a vida. Por isso o irmão Branham diz, o sinal deveria seguir os selos, mostrando que nós tínhamos aceitado o Cordeiro agora, em sua totalidade. Então quando nós aceitamos o Cordeiro, agora o Senhor vem e coloca o sinal sobre nós agora. Por isso diz o profeta, sobre aqueles que Ele está colocando o Espírito Santo agora, aqueles que estão reconhecendo a palavra manifestada para esse dia, é sobre esses que Deus está colocando o Espírito Santo, aqueles que veem a promessa de Deus manifestada. Qual é a promessa de Deus para esse dia? O Filho do Homem, essa é a promessa dele para esse dia, no dia que o Filho do Homem se revelar, para a semente de Abraão. Então a semente de Abraão que reconhece isto, Deus começa a pôr o selo, diz o profeta na mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Então,
Deus está selando essa noiva, essa que tem recebido o cordeiro. O judeu que comeu o cordeiro e colocou o sinal ali na porta, o anjo da morte passou. E nós estamos aqui nessa noite comendo o cordeiro. E é ele agora que vai pôr o sinal. É ele que coloca o sinal no teu coração, o sinal de aprovação, o selo de aprovação. E então quando ele coloca isso, ninguém pode romper isso. Você é uma alma rumo à eternidade. Irmão, ninguém vai poder romper esse selo da minha vida, esse selo da tua alma, porque nós aceitamos o cordeiro, a palavra em plenitude. Oh, ninguém vai poder fazer eu descrer dessa palavra mais. 30 anos eu passei sem entender, 30 anos sem entender o selo, sem entender os trovões, sem entender o 7º selo. Agora que isso é revelado para nós, como é que nós vamos nos calar? Não, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Deus terá que ter uma voz final para a era final, e a noiva é a voz final para a era final. A noiva debaixo do mensageiro, debaixo da mensagem, da revelação da palavra, ela é a voz final para a era final. Oh, por isso ninguém pode calar a nós agora. Não, ninguém vai calar essa noiva. Ninguém conseguiu calar o William Branham. Não, quando ele viu o seu lugar na Escritura, ninguém conseguiu calar. E ninguém vai conseguir calar essa noiva desse dia, né? Porque não é ela, é Deus nela. Não é nós, é Deus em nós. É Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é Deus em carne mais uma vez nesse dia, em sua plenitude, em sua totalidade, como ele nunca tinha se manifestado. Mas agora chegou o tempo dele se manifestar dessa maneira. Então nós vemos em Gênesis 18, onde ele visita Abraão. Ele diz: eu te visitarei. No tempo da vida, Sara conceberá. E diz o irmão Branham: você sabe, os 28 dias é o tempo da vida para a mulher. Durante esse tempo da vida, então, Deus ia visitar Sara. Você acha que Deus faz as coisas como eu falei no princípio, de uma maneira como nós? Não, Ele faz tudo com um propósito. Por que Deus mandou o profeta para o deserto para abrir os selos? Por quê? Porque Moisés foi ao deserto e voltou e escreveu o Velho Testamento. Paulo foi ao deserto, voltou e escreveu o Novo Testamento. O mensageiro desse dia foi ao deserto para revelar o Velho e o Novo Testamento. Branham estava ali um dia dizendo: Senhor, por que tu me enviou ao deserto? Deus mostrou a escritura de Moisés e de Paulo para ele. E ele reconheceu então que ele não estava indo ao deserto por acaso. Deus tinha algo na escritura que estava apontado aqui. E ele tinha que ir ao deserto para ali receber a comissão, para abrir toda a Bíblia para nós. Então Deus não faz as coisas à toa. Não é à toa que ele desceu no dia 28/2, porque ele viria agora no tempo da vida, para trazer vida, para que essa Sara desse dia pudesse conceber agora. Uma igreja velha como Sara estava, fora da era, fora do tempo de concepção. E então ele desce no tempo da vida para rejuvenescer essa Sara. E é isso que ele está fazendo conosco. Ele está nos rejuvenescendo, porque nós estamos recebendo, reconhecendo a sua presença. E aí, quando nós reconhecemos a presença dele, então os benefícios da sua presença, foi a visita de Elohim que trouxe nova vida para Sara. Ela reconheceu, Abraão reconheceu, foi aquilo que causou mudança em Sara. Ainda que Sara não conhecia, quando ele se virou e discerniu o segredo do coração dela, ela não entendia muito bem o plano. Mas quando ela começou a entender o plano, então, ali, ela creu, porque era algo que ela não podia entender. Assim somos nós. Ouvimos às vezes a palavra, e aquilo parecia um pouco estranho para nós. Mas quando aquilo começa a ser clareado para nós, quando Elohim se foi, Abraão deve ter dito: Sara, eu sei quem é esse aí, eu conheço Sara. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Sara. Ele é aquele que me chamou lá para sair de Ur dos Caldeus. Ele me visitou lá como Melquisedeque. Ele me deu a promessa de um filho. É ele, Sara. Não se preocupe. Ele vai te visitar. No tempo da vida você vai conceber, Sara. E no tempo da vida, Sara concebeu, diz a Bíblia. Então nós vemos que Deus faz tudo com um propósito. Então,
no tempo da vida, ele visitou a Sara, né? Nós vemos Abraão, em Gênesis 18, Abraão intercedendo por Ló. Nós vemos a intercessão na noiva agora. Mombrana diz isso na mensagem, almas que estão em prisão agora. Ele diz: irmãzinha, você que o mundo não dá nada para você, que eles te ridicularizam pela maneira de você se vestir e portar. Ele diz: talvez seja você, com a sua oração, com a sua vida, que esteja detendo a ira de Deus, porque o que está detendo a ira de Deus hoje é a noiva aqui na terra. O dia que essa noiva foi tirada, irmão, o dia que o corpo de Cristo foi tirado dessa terra, os juízos assolarão completamente essa terra. E a Bíblia diz: ai de vós, porque o diabo desceu, ele vai descer em toda a sua plenitude e se encarnar completamente no anticristo. Então, há um que agora o detém, diz Tessalonicenses, até que do meio seja tirado. Mas quando esse um que deter, que é a noiva de Cristo, for tirado daqui, que é Cristo nela, então o diabo vai agir livremente. Então, ai dos que habitam na terra. Mas ainda há uma noiva aqui que está segurando a ira de Deus, né? Mas à medida que nós fomos levados, porque essa noiva está agora, esse anjo forte, está com o pé sobre a terra e sobre o mar, sobre a besta da terra e a besta do mar. Mas à medida que esse pé começar a ser levantado da terra, então esses poderes começam a ser liberados para atuar. Por isso você vê que a besta do mar está indo e se encontrando com a besta da terra, e constantemente esses dois poderes estão conversando. Isso mostra que a noiva já está sendo levantada a um nível mais alto, e Deus está liberando o anticristo para trabalhar. Jesus disse para Judas um dia: Judas, o que você tem que fazer, faze agora, chegou a hora. E é isso que Deus está fazendo agora. Ele está liberando agora o anticristo para trabalhar, porque num desses dias agora, ele vai ter que cumprir tudo o que ele tem que cumprir, e ele vai ter que trazer uma perseguição, porque isto é a Escritura, e ele vai ter que cumprir a Escritura. Mas isso mostra que Deus está a ponto de tirar o seu corpo da terra aqui, né? Ele está liberando o anticristo para ele fazer e cumprir a Escritura, né? Então nós estamos vivendo nessa hora tão tremenda da história da igreja, né? Então nós vemos que em Gênesis 21, a Bíblia diz: o Senhor visitou a Sara e ela concebeu. E então ela concebeu e recebeu o filho nas suas mãos. É isso que está acontecendo com a noiva agora. O Senhor visitou a Sara. Sabia que Deus mudou o nome de Sara também? Deus colocou um H, no inglês Sara tem um H também, parte da sua vida, porque no final da visita para Abraão, ele se virou e diz: onde está Sara, tua mulher? Deus tinha uma mensagem para Sara, e desse dia agora Deus está tratando com a Sara, com a sua igreja. E no tempo da vida ele visitou e Sara concebeu. E a Sara agora tem concebido do Filho do Homem, a palavra. E ela está grávida. Por isso diz o irmão Brana, 2 igrejas na terra grávidas nessa noite. Uma tem concebido do anticristo e dará à luz a besta, o falso profeta. Mas outra tem concebido de Cristo, a palavra. E ela dará à luz ao Filho prometido. Aleluia! Então em Gênesis 21, Sara recebe Isaac na sua mão. Aí está a hora da igreja agora. Nós estamos grávidas. De quem que nós estamos grávidas? De Isaac. De quem é que Sara estava concebendo quem? Isaac. Quem que a igreja está concebendo? Cristo. E quem é que Sara pegou nas suas mãos depois? Era Isaac, mas de outra forma. E é isso que a igreja está agora. Ela concebeu de Cristo a plenitude da palavra. Mas num desses dias nós vamos ver o nosso Isaac, como ele é. Porque a Bíblia diz como ele é, nós o havemos de ver. E nós vamos ter 3 anos e meio na ceia das bodas do Cordeiro. Porque ele disse: não tomarei mais do fruto dessa vida, até que tome convosco novamente no reino de meu Pai. Então, é essa promessa que a igreja está esperando agora. Não é verdade? Mas é tudo Ele que executa. É o mesmo Deus.
É a mesma Bíblia, é os quadros se repetindo, é quadros dentro de quadros, é a Escritura se repetindo para o nosso dia. Por isso diz o irmão Brana, toda a Escritura tem um sentido duplo. Toda a Escritura tem uma dupla aplicação, ou múltiplas aplicações até. Por quê? Isto é um mistério que foi aberto para nós nesse dia, não é verdade? Porque nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios seriam revelados para nós. Então nós vemos a nossa vida traçada na vida de Abraão. Nós vemos que sempre que Deus desce é para elevar. Deus desceu para Moisés lá no primeiro Êxodo. Deus desceu para elevar o povo, tirar o povo do Egito e levar eles para uma terra prometida, tirar eles da escravidão. Esse foi o propósito de Deus descer para Moisés, para tirar o povo da escravidão. Por isso ele desceu novamente nesse terceiro êxodo, para nos tirar da escravidão. Quando a trombeta do jubileu soava, e o escravo estava ali, talvez por 50 anos, 30 anos, 49 anos, mas ele sabia que no 50º ano a trombeta soava, e ele estava ali trabalhando. Mas quando ele ouvia o toque da trombeta, ele simplesmente largava aquela enxada, largava aquela foice, largava aquele machado, e ele saía correndo. E o seu dono dizia: ei, espera aí, você é um escravo. Ele disse: eu era um escravo, eu ouvi o som do jubileu. Oh, irmão, nós éramos escravos, mas nós ouvimos a trombeta do jubileu nesse dia, e nos libertou de todo o sistema, de todo o pecado, de toda a incredulidade, e nós somos um povo livre. Tchau, pecado. Aquele escravo dizia: tchau, patrão. Você diz: tchau, pecado, tchau, incredulidade, tchau, mundanismo. Eu estou rumo à minha terra agora. Eu ouvi a trombeta do jubileu. Eu sou livre agora de toda a escravidão do pecado. Cristo vive em mim. Oh, nós somos os beneficiários desse toque da trombeta do jubileu, Mas se aquele servo, diz a Bíblia, estivesse numa cidade murada, ele não ia ouvir o toque da trombeta. Então ele ia permanecer escravo. Ele tinha que estar num lugar onde ele pudesse ouvir o toque da trombeta. E há muitas cidades muradas hoje, que não estão ouvindo a trombeta. Mas a trombeta está soando, e Deus está proclamando libertação para o povo. Deus está proclamando isso por anos. Desde 65, que Deus tirou o profeta, essa mensagem tem ido ao redor da terra, e tem ecoado. E nós estamos ecoando essa mensagem. E Deus está querendo que os seus filhos reconheçam a sua presença agora, que veio para nos libertar, para nos tirar. Por isso diz o irmão Brana, ele diz assim: olha, se Deus tem te chamado para ser realmente como Ele, com todo o seu espírito, e Ele te levará a uma vida de crucificação e humildade, e colocará sobre ti demandas de obediência que Ele não permitirá seguir a outros cristãos. Ele vai fazer você, eu, diferente. Se Ele vem para dirigir com todo o seu espírito, com a plenitude da sua palavra, da sua presença, colocará sobre ti tais demandas de obediência que Ele não permitirá seguir a outros cristãos. E de muitas formas Ele parecerá guiar outras boas pessoas a fazer coisas que Ele não te guiará a fazer. Outros cristãos e ministros que parecem ser muito religiosos e úteis podem se empurrarem sob influências e maquinarem como levar adiante seus planos. Mas você não pode fazer isto. E se você tentar fazer isto, você se encontrará em tal fracasso e repreensão do Senhor para te fazer extremamente penitente. Outros podem se vangloriarem de suas obras, sucessos, escritos, mas o Espírito Santo não te permitirá fazer nenhuma das tais coisas. E se você começar a fazer isto, Ele te guiará a uma profunda mortificação, que te fará menosprezar a ti mesmo e as tuas obras. A outros será permitido terem sucessos, ao fazerem grandes somas de dinheiro
ou legados deixados por eles, como tendo luxúrias, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que o ouro, que é uma completa dependência nele, para que Ele possa ter o privilégio de prover tuas necessidades dia após dia, a partir do seu tesouro invisível. O Senhor pode permitir a outros serem honrados e levados adiante e te manter escondido em obscuridade, porque Ele quer produzir uma fragrância de sua escolha para a glória de sua vinda, a qual somente pode ser produzida na sombra. Deus permitirá a outros serem grandes, mas te manterá pequeno. Ele permitirá a outros fazerem uma obra para Ele e terem crédito por isso, mas Ele te permitirá trabalhar e lutar sem deixar ser conhecido. E quando você está fazendo, quanto você está fazendo, e então, para fazer uma obra ainda mais preciosa, Ele permitirá a outros terem créditos da obra a qual você tem feito. E isso produzirá uma recompensa 10 vezes maior quando Jesus vier. O Espírito Santo, o qual coloca uma estrita observação sobre ti, com um zeloso amor, te repreenderá por palavrinhas ou por perda de tempo, o qual a outros cristãos jamais parece terem passado por isso. Então que fique claro em sua mente que Deus é soberano e infinito, e tem o direito de fazer da maneira que agrade a Ele mesmo, e Ele não te explicará milhares de coisas que enredarão suas razões quando lidar contigo. Deus te tomará em sua palavra, e se você absolutamente se entregar para ser seu escravo, Ele te envolverá em um amor zeloso e permitirá a outros dizerem e fazerem muitas coisas que você não dirá ou fará. Selado eternamente está que você lidará diretamente com o Espírito Santo, e que é para Ele ter o privilégio de prender tua língua, ou encadear tuas mãos, ou fechar teus olhos, de maneira que com outros não é assim. Agora, quando você está possuído com o Deus vivo, e que você está em seu coração secreto, e se agrada e se deleita sobre esta tutela e administração particular, zelosa do Espírito sobre sua vida, você terá encontrado o vestíbulo do céu, encontrado entre os textos pessoais do irmão Brana, depois que ele partiu. Veja, Deus nos guia a fazer coisas que os outros Ele não guia, mas a sua noiva, Ele guia ela de uma maneira especial. Ele tem ciúme da sua esposa, Ele não quer que ninguém a toque. Por isso Ele disse para os moços, para Boaz: não deixe nenhum moço tocar nela. Ele tem ciúme de você. Ele não deixa nenhuma doutrina errada, nada falso tocar na noiva desse dia. Ele não deixa nada errado, nenhuma incredulidade. Ele zela por nós, Ele zela pelas nossas almas. O grande Espírito Santo, que é Deus, porque Deus é Espírito, e então Ele zela por nossas almas, e Ele quer ser o nosso líder. Então Ele desce para nos elevar. Em Gênesis 1, a Bíblia diz que Ele pairava sobre as águas, e quando Ele pairou sobre as águas, Ele começou a fazer amor com a terra, diz o mensageiro. Ele começou a transformar. Você e eu somos terra. Um dia Ele pairou sobre mim, sobre você. Ele começou a arrulhar sobre a nossa alma. Ele começou a dizer: filho, saia do lugar onde você está.
filho, você não foi feito para viver aí. A mãe águia pairou sobre aquele galinheiro um dia e disse: águiazinha, saia daí, você não foi feita para viver aí. Eu encontrei aquele ovo que o fazendeiro roubou, Satanás roubou aquele ovo e colocou debaixo de uma galinha. Mas então um dia a mãe águia sabia que ela tinha um filhote por algum lugar. Satanás roubou nós, nos levou para o mundo, para o pecado, para o sistema. Mas a mãe águia sabia que você era uma semente. Ela viu o seu nome no livro e ele desceu com o livro aberto e ele viu que faltava o meu nome, faltava o teu. E um dia ele clamou sobre você e você não sabia como sair dali. Como eu saio? E a mãe águia disse: você simplesmente tem que voar, bata suas asas. E a pequena águiazinha começou a bater, e de repente ela foi tomando impulso. Você creu que Deus era um, você foi batizado em nome de Jesus Cristo, você deixou o mundo, o pecado, você foi batendo asas e asas, e hoje nós estamos voando na plenitude do céu, no azul do céu, na totalidade da revelação. Mas aquela águiazinha teve que dar as suas primeiras batidas de asa. E as galinhas estão até hoje procurando. Onde está a águiazinha? As galinhas que nós vivíamos estão lá até hoje. Onde está fulano? Ele não joga mais baralho, ele não bebe mais. Aquela mulher não se veste mais como se vestia. Aquele homem não vem mais na nossa organização. O que aconteceu? O que aconteceu é que ela era uma águia, eu era uma águia, você era uma águia. E nós saímos quando nós ouvimos a voz da mãe águia. Oh, e nós estamos voando nas alturas agora. Por isso é que a manifestação do Filho do Homem é para nos tirar daqui. Ele desceu para nos elevar ao nível mais alto, ao nível de fé. Por isso é que Apocalipse 4 diz que João, tipo da noiva, foi dito: João, ele ouviu a mesma voz que ele tinha ouvido, e ele ouviu aquela voz novamente dizendo: sobe mais alto. Nós temos ouvido essa voz nos chamando para subir mais alto. Por isso é que o arrebatamento está em pleno acontecimento, como cantamos aquele hino. Por quê? Porque o próprio Senhor desceu do céu. Não foi outro, foi o próprio Senhor que desceu com alarido agora. Por isso o rapto foi posto em movimento. Isso está se desenrolando agora. Há um alarido atraindo a atenção dessa noiva agora. Há uma mensagem de coroamento que atraiu a atenção dessa noiva agora. E é isto que vai nos tirar dessa terra. Porque quando Jesus nasceu na manjedoura, você lembra o que? Era a coluna de fogo se fazendo carne. Deus se fazendo carne, Ele próprio. E quando Ele nasceu naquela manjedoura, a Bíblia diz que os anjos desceram para ver. E eles desceram porque eles queriam ver Deus em carne. E eles desceram com a missão de anunciar aquilo aos pastores. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Cristo Salvador. E então eles cantaram, eles desceram, os anjos vieram. Agora nesse dia, veja como nesse dia foi ao contrário. Nesse dia um anjo terreno estava nascendo. 1909, numa pequena cabana, estava nascendo William Branham, um mensageiro. Ali está a coluna de fogo vindicando ele. E ali estava ele nascendo em 1909, numa pequena cabana. Nascendo aquela pequena criança, era o 7º anjo. E a coluna de fogo que está ali, foi a mesma coluna de fogo que parou sobre a cama daquela pequena mãe ali. E aquele bebê ali, a coluna de fogo pairou. Agora o anjo terreno nascendo, Deus desceu para ver aquele nascimento. Porque seria o maior ministério sobre a terra. Deus ia usar aquele corpo para manifestar-se a si mesmo. Ele nunca tinha feito isto. Ele veio para Abraão num corpo que ele formou, soprou e entrou dentro. Ele veio ele mesmo quando se fez carne no ventre da virgem. Mas nesse dia ele viria de uma forma que ele nunca tinha vindo. Por isso ele desceu para assistir o nascimento daquele moço. Por isso aos 7 anos a voz disse: não fuma, não beba, não corrompa teu corpo, porque há uma obra para você. Oh irmão, nunca Deus cuidou de um homem assim. Moisés matou um egípcio, Paulo consentiu na morte de Estevão, mas esse homem Deus guardou de uma maneira especial, porque ele ia revelar-se ele mesmo, ia se revelar naquele coração, naquele homem. E ele estava na plataforma e se virava e dizia: aqui está uma mulher assim e assim.
e ele começava a discernir. Quem era aquele que estava discernindo? Era a coluna de fogo dentro do anjo terreno. Era o anjo forte dentro de um anjo terreno. Ali estava Deus usando um corpo. Ele nunca tinha feito isso. Era um mistério. Por isso, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio. E todos pararam e disseram. E o cordeiro toma o livro, e todos olhando onde ele vai. Ele não sabia o que era, porque ele estava descendo para vir à terra agora. Ele estava se revelando, iria se revelar como filho do homem. Era um mistério que os anjos não conheciam, ninguém conhecia. Mas agora ele vem com esse livro aberto e entra num anjo terreno e começa a revelar todos os mistérios. Quando o irmão Branham abre o 1º selo, ele diz que o Cordeiro venha nessa noite e abre os selos para nós. Oh, aleluia, o Cordeiro desceu à terra novamente. Os anjos não compreendiam, nem nós compreendíamos, ninguém compreendia. Oh, por isso o irmão Branham expressa, festa das trombetas, ele diz, Apocalipse 10 era o 7º selo. Ele diz, oh Senhor, como posso dizer isso para fazer que o povo entenda? Ele estava desesperado para que o povo entendesse, mas nessa noite nós podemos dizer, graças a Deus nós entendemos. O mistério do 7º selo foi desvelado para nós. Deus em carne novamente. Oh, que coisa. Por isso diz o irmão Branham, quer ver o que ele diz? Só um parágrafo, uma citação para você. Almas que estão em prisão, ele diz, os ministérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, eu vejo vocês anotando, São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, pregando, curando, pregando os perdidos, e então é impossível de ser salvo. Oh, está vendo? A obra continua exatamente do mesmo modo. Então isso tem sido, que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja, nesses últimos dias. Isto é o que muito de nós cremos, e eu creio com vocês, amém? Nós cremos com ele, não cremos? O ministério de Jesus Cristo reencarnado. Tem pregadores que se você fala que Deus se encarnou, eles se arrepiam. Mas isto é o assim diz o Senhor. E agora Ele está se encarnando na sua noiva agora. Porque quem vai levar embora essa noiva daqui é Ele. E como é que Ele vai levar embora? É Ele em mim, é Ele em você. Foi Ele num homem agora, aquela unção que estava sobre Ele está repartida sobre toda a noiva ao redor da terra. Oh. Mas é Deus em carne, é o grande mistério que está sendo revelado nesse dia. Deus em carne novamente. Então nós vemos isso diante de nós. Por isso é o maior ministério que seria manifestado. Deus em uma carne. Jesus, Ele veio à terra para nos elevar, para nos dar a conhecer o céu. Porque o céu é uma atmosfera de vida. Jesus era o céu, e o céu estava na terra. E ele estava mostrando como era o céu. Quando ele prega o sermão da montanha, ele estava abrindo o que era o céu, o que era viver naquela atmosfera de céu. E ele estava dizendo, se o teu inimigo te ferir uma face, dá-lhe a outra. E ele estava dando as instruções do que era viver no céu. O que é essa atmosfera? O céu é uma atmosfera de vida. E então nesse dia, novamente, ele desceu para nos levar a viver numa atmosfera de céu, de vitória, de vida sobre o pecado, poder. Por isso é que a igreja recebeu poder, por isso que os jovens têm poder, pode vencer essa era maligna. Não é por causa deles, é porque Deus neles pode lhe dar força para vencer. E então cada um de nós podemos vencer nesse dia, porque Ele desceu para nos equipar, porque Ele sabia que somente a plenitude dEle ia nos ajudar. Por isso Gênesis 3, no Éden, Deus desceu para uma mulher nua, para vesti-la. Ali estava uma mulher nua, uma igreja nua. Por isso Laodiceia está nua nesse dia. Mas o anjo forte desceu para vestir, porque nós todos estávamos em Laodiceia. Nós todos estávamos no sistema. Mas houve uma voz, Apocalipse 18:1 diz que toda a terra foi iluminada com a glória. Um poderoso anjo desceu. E Apocalipse 18:4, aquele anjo encontrou uma voz que começou a dizer: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. É o Filho do Homem, é o anjo forte que desceu para nos vestir com a palavra. Porque nós estávamos todos nus,
nos sistemas, não conhecíamos a palavra, mas ele desceu nesse Éden de Satanás para nos vestir, né? Por isso o irmão Brana pregou o Éden satânico, e nesse Éden satânico, Deus desce para vestir a sua noiva, para vestir a sua esposa com a sua palavra. Ele nos desceu para levar-nos para o rapto. E nós estamos sendo reunidos agora pelo alarido, né? Porque essa descida dele está aqui executando esse alarido através da noiva. Por isso ele enviou um profeta. Não era apenas um reformador, era um profeta agora, na plenitude, na acepção da palavra. Um profeta, diz o irmão Brana, é um revelador divino da palavra. Então ele tinha uma missão maior do que todos os outros profetas. Ele tinha a missão de introduzir a pedra de coroa, e revelar todos os mistérios, e unir o corpo ao cabeça, apresentar Cristo para essa igreja. Ele tinha essa missão, esse grande ministério. Como diz a história, uma pequena historinha, ilustração, que havia uma família e o pai havia viajado, e então aqueles filhos, eles eram órfãos, sua mãe havia morrido, seu pai tinha saído e eles ficaram, e havia um irmão maior que cuidava dos 3, 4 menores, e aquele irmão maior então era o que cuidava deles ali na ausência do pai, e o pai saiu, e ele estava esperando ele voltar, e diz que um determinado dia, então a campainha tocou, e aquele irmão mais velho, antes de abrir, ele foi e olhou na porta, no olho mágico da porta, para ver quem era. E quando ele olhou, então os irmãozinhos começaram a dizer, quem está do outro lado? E ele começou a fazer um suspense para eles, descrever, é um homem assim, ele tem o cabelo para cima, ele tem bigode, ele tem barba, e começou a descrever, e eles, os pequenininhos, falavam, é papai, e ele começou a descrever para eles, e então a descrição dele foi aumentando, e ele disseram, eu sei que é o papai que chegou. Foi isso que Deus fez nesse dia, irmão. Havia um irmão mais velho entre nós, chegou à maturidade. Foi o primeiro grão que chegou à maturidade. Ele chegou a um nível mais alto. E ele começou a olhar através da porta. A porta é Cristo, é a revelação. E ele começou a olhar e começou a descrever o que havia do outro lado. E ele começou a descrever o que estava ali. E ele disse, hoje eu vou entrar na mente de Deus. E vou começar a descrever o grande propósito tríplice de Deus. E ele começou a trazer isto para nós. Cristo é o mistério de Deus revelado, mostrando Deus em Cristo, Cristo na igreja, o grande reino restaurado no milênio e todas essas verdades. Era ele descrevendo isso para nós. E ele pregou o desvelar de Deus, ele pregou o futuro lar, ele pregou o poderoso conquistador, ele pregou o maior que Salomão está aqui, ele pregou o poderoso Deus desvelado diante de nós, ele pregou coisas que hão de ser, ele pregou o arrebatamento, ele pregou verdades, sinais escriturísticos que são passados por alto, e ele pregou tudo isso para nós. Ele estava descrevendo o que ele estava vendo do outro lado, porque ele tinha sido levado a um nível mais alto. Ele abriu o mistério dos 7 selos para nós, ele estava revelando tudo isso para nós, e então aqueles irmãozinhos puderam conhecer o Pai através da descrição daquele irmão, e foi isso que ele fez para nós nesse dia. Ele chegou ao nível de maturidade, mas hoje, irmão, aqueles irmãozinhos estão crescendo agora. Chegou um dia que os irmãozinhos cresceram e eles podiam olhar no buraco da porta e ver quem estava do outro lado. Hoje essa igreja está crescendo no poder da revelação, e nós podemos olhar e ver agora com os nossos olhos. Por isso o irmão Brana pregou, antes eu havia ouvido, mas agora vejo. Antes você havia ouvido de muitas coisas, por anos nós ficamos ouvindo, mas não entendíamos, mas agora nós estamos vendo a palavra desvelada diante de nós. Agora nós estamos vendo, porque os irmãozinhos cresceram agora. Nós chegamos também, estamos chegando à maturidade agora, porque ele representou a nós como o primeiro que chegou à maturidade, mostrando que o restante da colheita também chegaria à maturidade. Somente temos que permanecer na presença do sol agora, o sol da justiça que desceu. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
E saireis e crescereis como bezerro do cevadouro. É por isso que essa igreja está crescendo agora. É a promessa de Malaquias 4, que nós sairíamos e cresceríamos como os bezerros do cevadouro. E nós estamos sendo alimentados com a palavra em sua totalidade. É isso que está produzindo essa super raça. Não é essa palavra bonita, super igreja, como muitos ridicularizam de nós, falamos super raça, super igreja. Eles que esperem, porque Deus está formando e Ele terá uma super raça, sim, uma super igreja. Sim, Ele terá. Num desses dias, ela falará, essa obra-prima está sendo concluída. Ela está recebendo os seus retoques finais. Ela está recebendo as suas últimas marteladas. Ele está tirando as últimas lasquinhas, como Michelangelo. Ele começava a tirar. Talvez era uma pequena lasquinha aqui no rosto. Ele ia lá e tirava. Talvez hoje Ele está tirando uma pequena lasquinha da tua vida, da minha vida. Ele está tirando, porque agora está no acabamento da obra já. Acabamento, na culminação. Então Ele é bem detalhista. Ele vai lá e tira algo que não está bem. E então quando Michelangelo chegou um dia e viu, mas aquilo acendeu tanto o coração dele, porque ele viu que ele tinha o que ele havia visto, o que ele tinha tido em seus pensamentos estava diante dele, e ele se impulsionou tanto que ele jogou o martelo, e ele disse, fala, porque parecia tão real como Moisés. E num desses dias Deus vai mandar essa noiva falar, porque ela vai chegar a um grau de perfeição, e Ele vai olhar e dizer, ela é perfeita agora, ela é a noiva palavra, ela crê em tudo que o meu mensageiro pregou, ela diz amém a toda a palavra, ela captou a revelação, e Ele vai mandar ela falar, e nós falaremos, e o poder da palavra falada virá em plenitude sobre essa noiva, quando o aperto vier. Deixa, diz o profeta, esse povinho que está tomando bem a palavra. Quando o aperto vier, ele diz, Deus fará algo por eles. Mas há um requisito, os que estiverem tomando bem a palavra. Aí sim Deus se moverá. Porque essa terceira puxada em plenitude nos tirará dessa terra. Mas o mundo não saberá disso. Ninguém saberá disso. Será algo que Deus fará somente para essa verdadeira noiva que está tomando toda a palavra. E então nós seremos levados embora dessa terra, é verdade? Por isso, nós vemos mais uma citação só aqui, ou duas, e já estaremos indo. Ainda na mensagem, almas que estão em prisão, diz o mensageiro. Mas lembre, todo esse tempo Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo traz de volta a terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou. E requereu o que ele possuía, que ele tinha redimido. Isto mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. Quando o cordeiro veio, tomou o livro, mudou o ministério agora, de filho de Deus para filho do homem, e então começa a requerer. Por isso o irmão Branda diz no sexto selo, eu requero cada eleito que ouvir essa fita. O irmão Branda não podia requerer, é o cordeiro que estava requerendo, é o cordeiro que está requerendo hoje, porque ele é a palavra, o filho do homem é a palavra, é ele em nós que estão requerendo agora, está chamando a palavra agora, é ele levando a cabo o seu ministério. Então, ele mudou o ministério. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Assim será no dia que o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Então, ele tomou esse livro e agora ele está chamando cada nome que está dentro desse livro. Para quem há misericórdia, para todos que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, há misericórdia sim. Porque o Cordeiro tomou o livro e enquanto esse último nome não foi feito conhecido na terra, ainda ele está segurando esse livro ainda. Esses nomes estão em sua mão, porque os nossos nomes estão nas palmas de sua mão, diz a Bíblia. Ele não esquece nenhum de nós, não é verdade? Então, ele veio, o sétimo selo é Cristo.
Por isso ele veio para concluir a redenção, para reclamar. O próprio Senhor descerá do céu. O alarido reclama, voz de arcanjo chama os mortos. E então, a última trombeta é o chamado à festa, a ceia das bodas do Cordeiro, né? Então ele é o único perfeito, e o perfeito é Cristo, a palavra. Por isso é que a noiva pode chegar à perfeição. Quando ele desceu para Abraão, ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele veio em carne, o mesmo Deus disse: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. E ali estava o Pai, na carne do seu Filho, Deus em carne. Eu e o Pai somos um. Andem na minha presença e sejam perfeitos. Nesse dia, a perfeição desceu. É por isso que a noiva vai conseguir chegar à perfeição, porque a perfeição desceu. E agora nós estamos andando diante da perfeição, diante do Filho do Homem, diante da palavra em plenitude. E é isto que vai aperfeiçoar a noiva. O lugar de adoração provido por Deus, diz o mensageiro. Porém, ele prometeu pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana, 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. Aquele era Deus, a Bíblia diz que era. Agora ele desceu e se manifestou ali, ao voltar as costas para a tenda onde Sara estava, e disse a Abraão o que estava passando na tenda, está certo? Agora, o próprio Jesus disse, no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. A igreja passou de justificação através de Lutero, e santificação pelo Wesley, batismo do Espírito Santo com os pentecostais, e prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem, quando o esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Agora vê você aonde nós estamos? O ministério do Filho do Homem até a perfeição, marido e mulher. É Ele, é a palavra em nós, é esse Filho do Homem agora que está chegando à perfeição na sua noiva. Ele é perfeito, mas Ele tem que se aperfeiçoar em nós. Deus era perfeito, mas Ele se aperfeiçoou em José. E Ele é perfeito, mas Ele vai se aperfeiçoar nessa noiva. E ela vai chegar, marido e mulher. Vê você, entende você onde nós estamos, diz o irmão Brana? Amém, nós entendemos, não entendemos? Graças a Deus, que essa mensagem, por isso Deus disse: eu cavalgarei este caminho uma vez mais. Eu cavalgarei este caminho uma vez mais, através da minha noiva. Através de Eliseu, ele cavalgaria uma vez mais o caminho. Por isso, quando Elias foi tirado, Eliseu entrou em ação. Quando Deus tirou o mensageiro, o ministério não foi interrompido. Já havia homens que haviam se levantado já, e a obra continuou, e a mensagem começou a ser espalhada ao redor do mundo, porque o ministério não foi interrompido. Pulou de Elias para Eliseu, e nós somos o Eliseu desse dia, a noiva, a palavra desse dia. Agora vamos nos pôr de pé, e eu finalizo com esse parágrafo aqui. Reconhecendo seu dia e a sua mensagem. Diz o mensageiro: lembro-me de certa história de um pequeno londrino na Inglaterra. Ele era apenas um homem comum, igual eu e você. E conta-se que um dos reis, nos tempos primórdios, estava indo para o palácio. E ele tinha uma mensagem que era para levar adiante, uma mensagem urgente por causa do inimigo. A mensagem era urgente por causa do inimigo. E assim ele disse a esse pequeno amiguinho, estando ali, ele disse: tome aqui essa mensagem e leve-o para tal e tal lugar. E ordenou isso para ser feito. E ele disse: leve o meu cetro na minha mão, e isso vindicará que você é meu enviado. E ele o prendeu sob sua capa e partiu. Os guardas ou alguém mais que tentasse pará-lo, ele gritava: afastem-se, eu tenho a mensagem do rei, eu sou o mensageiro do rei, uma palavra vindicada. E então pensei: Satanás, saia do meu caminho,
eu tenho a mensagem do rei, eu devo ir. Uma vez, quando eles mataram o príncipe da paz e o puseram na sepultura e o selaram à tumba, e a morte o prendeu por 3 dias e 3 noites. Mas na manhã da Páscoa ele tinha o cetro em sua mão e bradou: afaste-se morte, afaste-se sepultura, abra, eu sou a mensagem do rei. Eu tenho que ir adiante e provar essa ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Oh, eu me sinto realmente bem agora. É a mensagem do rei. Nós temos a mensagem do rei na nossa mão nessa noite. Nós temos o cetro na nossa mão, e nós estamos aqui para abrir caminho para o rei. O rei é a palavra. Nós queremos dar um julgamento justo para ele agora. Na sua primeira vinda ele não teve um julgamento justo, mas na sua segunda vinda nós estamos aqui para absolvê-lo, para dar-lhe um julgamento justo. Nós estamos aqui para absolver e dizer que ele é a palavra, ele é o Filho do homem, ele é o poderoso Deus desvelado perante nós. Ele está recebendo um julgamento justo da sua noiva agora. Oh, Pai Celestial, que Deus ajude-nos nessa hora. Vamos inclinar nossas cabeças. Se você precisa de força para a caminhada, se você precisa de ânimo para a jornada, você tem a espada, você tem o cetro do rei na sua mão. Reconheça o seu dia, a sua mensagem. Reconheça que você é a esposa, porque o rei desceu e chama a sua rainha para se pôr ao seu lado agora. Se você quer ajuda em levantar a sua mão, levante, nós vamos orar. Pai Celestial, no precioso nome de Jesus Cristo, temos falado essas pequenas palavras, Pai, mas eu espero que o Senhor possa produzir fé no nosso coração, revelação, estímulo, Pai, porque o Senhor sempre desce para nos estimular, e eu creio que nessa noite a Tua palavra estimulou os nossos corações, mostrou que vale a pena prosseguir. Estamos chegando ao fim da jornada, num desses dias seremos levados dessa terra. Pai, ajuda cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, cada moço, cada moça, cada ancião. Oh Deus, quem precisa de revelação, abre os olhos para entendermos a Tua palavra. Ajuda o nosso pastor aqui dessa igreja, dele plena recuperação, saúde, Pai, porque o Teu servo tem uma grande mensagem na mão para levar adiante o cetro do rei. Abençoa cada um dos Teus filhos que tem a mensagem da mesma forma nas suas mãos, porque essa espada agora achou uma mão agora. Ajuda-nos, Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.